Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Davi Castelo, sou flautista doce, professor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. É um prazer estar aqui na segunda jornada de estudo sobre música antiga da UFRN e eu vou agora apresentar os pontos que eu julgo mais relevantes da comunicação intitulada Técnicas Tradicionais e Estendidas como Suporte Interpretativo das Fantasias para Flauta de Georg Philipp Telemann. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação a partir dos conceitos que eu adoto como norteadores para a presente reflexão. Infelizmente, devido à limitação de tempo para esse vídeo, a gente não vai poder discutir mais detalhadamente os aspectos conceituais. Mas, de qualquer maneira, eu julgo importante esclarecer quais parâmetros conceituais eu utilizo. Então, a partir do título da comunicação, Técnicas Tradicionais e Estendidas como Suporte Interpretativo das Fantasias para Flauta de Georg Philipp Telemann, eu gostaria de extrair os conceitos que eu utilizo. Então, começando pelo conceito de interpretação. O conceito de interpretação eu utilizo a partir da reflexão do Alexandre Zammit Almeida. Então, o Almeida vai falar que na interpretação musical estão envolvidos todos os processos ligados à construção da concepção expressiva de uma dada obra. Processos de estudo, reflexão, práticas e decisões do intérprete. No que diz respeito ao conceito de técnica, eu utilizo o conceito cunhado pela professora Sonia Rai. Então, a Sonia Rai ela diz que a técnica são os meios pelos quais os performers tornam-se aptos a dominarem seus instrumentos e que o conjunto desses meios constitui o método. No que concerne à técnica tradicional, eu utilizo um conceito que eu mesmo cunhei na minha tese de doutorado. Então eu digo que nós entendemos por técnica tradicional como o conjunto de meios destinados ao domínio instrumental, bem como demais aspectos abordados no conceito de técnica da professora Sonia Rai, presentes em fontes históricas, mais especificamente as informações relativas à técnica instrumental contidos em tratados dos séculos XVI a século XVIII. No que concerne à técnica estendida, eu utilizo o conceito do Padovani e Ferraz. Então, eles dizem que a técnica estendida pode ser compreendida, as técnicas estendidas podem ser compreendidas como maneiras de tocar ou cantar que exploram possibilidades instrumentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas em determinado contexto histórico, estético e cultural. Bom, no que diz respeito à expressividade, eu utilizo o conceito cunhado pelos autores Lehmann, Sloboda e Woody. Esses autores vão então dizer que a expressividade se refere às variações em tempo, dinâmica e demais parâmetros que os músicos introduzem em pontos específicos de suas performances. Ainda segundo esses autores, o cerne da performance expressiva é a nuance. A nuance, por sua vez, é compreendida como uma sutil manipulação de parâmetros sonoros, tempos, alturas, dinâmicas e timbres que fazem a música soar com maior vivacidade. A expressão engloba todas as mudanças nos referidos parâmetros que efetivamente não modificam a identidade da sequência musical na qual é aplicada. Bom, e no que concerne à relação entre técnica instrumental e expressão musical, eu argumento que é necessário estabelecer quais aspectos relativos à expressão musical podem efetivamente ser manipulados por meio da técnica instrumental. Bem, nós chegamos agora nesse grupo de peças chamado 12 Fantasias para Flauta. É importante que a gente saiba que o Telemann escreveu 4 grupos de fantasias para instrumento solo. Ele escreveu 12 fantasias para flauta, 12 fantasias para violino, 12 fantasias para viola da gamba e 36 fantasias para cravo. As fantasias para flauta foram escritas por volta da década de 1730 e
editadas pelo próprio compositor. Elas são peças desse gênero chamado fantasia, mas sob o ponto de vista formal, elas acomodam tudo, elas são um grande resumo daquilo que se fazia no Barroco. Então a gente tem fantasias que se assemelham a uma sonata da Chiesa, a gente tem fantasias que se assemelham a suítes, a gente tem fantasias que se assemelham a aberturas francesas, inclusive com esse próprio título, e elas estão escritas em tonalidades diferentes, cada uma delas em uma tonalidade, observando sempre que possível o contraste entre maior e menor. As fantasias para flauta foram originalmente escritas para flauta transversal. Eu vou tratar aqui na problemática da execução na flauta doce, que é o meu instrumento. Na flauta doce, as tonalidades são aquelas resultantes da transposição de uma terça menor acima. Então, as tonalidades, por exemplo, a primeira fantasia, que originalmente é escrita em Lá maior, para a flauta doce vai ser executada em Dó maior, numa flauta contralto. Então, a primeira fantasia ela é em Dó maior e a última fantasia a número 12, é em Si bemol menor. A execução, no que concerne a execução dessas fantasias na flauta doce, a gente chega a uma questão bastante interessante, que é o fato de que o compositor, ele esclarece, ele coloca de uma maneira muito objetiva demandas expressivas para o intérprete. Essas demandas são no esclarecimento de dinâmicas e de articulações, e aqui eu vou focar nas dinâmicas. Então, como a gente resolve, sobre o ponto de vista técnico, essa demanda expressiva colocada pelo compositor? Se a gente observar a técnica tradicional, ou seja, aquela que a gente encontra nos tratados de época, muito provavelmente o intérprete vai fazer uso de uma diversificação de articulação de maneira a emular a dinâmica solicitada, a diferenciação de dinâmica solicitada. Ou o intérprete faz uso da técnica estendida e ele efetivamente consegue a obtenção do efeito de dinâmica solicitado pelo compositor. Eu gostaria então de exemplificar essa questão por intermédio de um excerto da Fantasia 1 a partir do compasso 27, que é o que vocês estão observando aí na figura do facsímile, né? Nesse trecho, o Telemann escreve Adagio allegro, forte, piano, ou forte ficando na região do adagio e o piano na região do allegro. A gente tem, com relação a essa mudança de andamento, adagio allegro, é possível, uma das maneiras que a gente pode interpretar isso é como um acelerando, a outra como um contraste efetivo de tempo. Do mesmo jeito que a gente pode encarar essa dinâmica forte piano como contraste ou como um diminuendo escrito, né? Que aí não tem o garfo de dinâmica efetivamente colocado, mas a gente tem essa maneira de escrever forte e piano, adagio allegro, né? À medida que vai acelerando, iria então fazendo esse diminuendo. Ou, como eu já falei, o adagio forte em contraste com o allegro piano. São duas maneiras da gente encarar esse trecho. Se a gente faz isso então pela perspectiva da técnica tradicional, a gente vai ter aí que a gente vai ter que buscar aí um recurso de articulação, de maneira a emular essa diferença de dinâmica. Por outro lado, se a gente fizer uso de técnica estendida, mais especificamente por intermédio de dedilhados alternativos, a gente tem a efetiva concretização dessa dinâmica.
E por esses termos que eu estou usando, emular, no caso da técnica tradicional, ou efetiva obtenção, não constitui um julgamento de valor. Apenas se refere ao fato de que, por meio do dedilhado alternativo, a gente tem efetivamente uma diferença de dinâmica e não uma imitação, uma emulação dessa dinâmica que iria para um piano. A figura que se segue é, então, a proposta de dedilhado alternativo que eu faço para a obtenção dos pianos. Então, a gente tem nessa tabela 3 colunas. A primeira coluna da nota, a segunda coluna é do dedilhado convencional e a segunda do dedilhado alternativo, sendo que o dedilhado convencional se destina ao forte e o dedilhado alternativo ao piano. E agora eu vou colocar alguns excertos em vídeo exemplificando justamente essa mudança de dedilhado e dinâmica. Bem, e agora eu gostaria de apresentar para vocês a solução expressiva à luz da técnica tradicional, ou seja, por intermédio da diferenciação de articulação entre esses trechos. O arquivo que vai ser exposto agora é um arquivo em áudio que faz parte do álbum intitulado 12 Fantasias para Flauta, que eu lancei recentemente, e eu já aproveito para fazer essa divulgação e convidar a todos para ouvirem a integral desse grupo, a integral dessas fantasias, que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, com esse título 12 Fantasias para Flauta, Georg Philipp Telemann, por Davi Castelo. Bem, eu encerro a minha apresentação por aqui, me coloco à disposição para perguntas ou discussões que possam surgir, eu espero que surjam. São sempre a parte mais interessante das exposições, né, que nós fazemos em eventos acadêmicos, e eu me despeço agradecendo a oportunidade de participar então da segunda jornada de estudos de música antiga da UFRN. Muito obrigado.